provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, sinta a doce presença do Espírito Santo aí onde você está. Presença que nos cura, que nos liberta, que nos traz a certeza de que tudo vai ficar bem. Deixe o Espírito Santo tomar conta do teu ser, tomar conta da tua mente. Que você sinta o Espírito Santo em cada cômodo do seu lar. Que você sinta o Espírito Santo caminhando com a sua família, com seus filhos. Que você sinta o Espírito Santo inundando completamente o teu ser. Aleluia, Jesus. Amém, Deus. Bom dia ou boa noite, amados, graça e paz. Mais uma vez eu espero em Deus que todos estejam bem, confiantes em Deus, apesar de todo esse momento que a gente continua vivendo, mas sempre com a certeza, com a convicção de que Deus tem cuidado de cada um de nós, de todos nós. O texto de hoje que nós vamos pensar um pouco sobre ele se encontra na Epístola aos Hebreus. O autor diz no capítulo de número 6, o versículo de número 11, o seguinte: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E era sobre isso que eu queria trabalhar
nesta oportunidade sobre a palavra certeza. Eu coloquei algumas das definições e fiz um resumo aqui também, que diz o seguinte: certeza, convicção no íntimo ou que você expressa, que considera certo, e esta convicção produz em você segurança, estabilidade ou equilíbrio. É uma convicção que se considera que o que você sabe a respeito está certo. Segunda definição que eu pus: conhecimento certo, total e absoluto. Considerações ou desconsiderando qualquer possibilidade de erro ou de equívoco. Você tem tanta certeza no aspecto de tanta convicção absoluta que você desconsidera a possibilidade do engano. Aquilo também sobre o qual não há dúvida, ou seja, não tem dúvida nenhuma. Então isso está diretamente relacionado à palavra certeza. Amados, diante da vida que nós vivemos, eu creio que uma das coisas mais difíceis da vida é ter certeza. Interessante porque esta é uma das minhas convicções ou certeza da incerteza que cada um de nós vivemos, né? Então eu queria considerar que, apesar de vivermos num mundo de incerteza, com toda a situação que nós vivemos, de tantas inseguranças que são geradas em nós, a fé cristã, ela nos dá algumas convicções, nos dá algumas certezas que tem que nos acompanhar. Ou seja, a fé cristã, ela produz em nós algumas dessas convicções que não nos permitem ficar abalados em qualquer que seja a situação da vida. A gente tem tanta convicção, tanta segurança, tanto equilíbrio, tanta esperança no que a fé cristã produz a partir do nosso relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos traz essas convicções. E eu queria compartilhar alguma destas considerações. Por exemplo, a partir da nossa fé, lógico, crendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós cremos, por exemplo, que, sem nenhuma dúvida, da existência de um Deus que é todo-poderoso, que Ele é criador dos céus e da terra. E que toda essa certeza que nós temos é maior do que a nossa capacidade de compreensão. Mas é assim que nós cremos e produz em nós esta convicção absoluta de que Deus é esse Deus criador dos céus e da terra, é o Deus Pai Todo-Poderoso. O que acontece com cada um de nós é porque nós não temos a compreensão absoluta, porque foi colocada em nós esta possibilidade de não entender todas as coisas, porque nós somos finitos e o nosso Deus é finito, ou seja, Ele não acaba, não tem início e nem fim. Então, nós cremos então que Deus é o Criador dos céus e da terra e que apenas com o poder da sua voz e do uso de uma palavra Ele trouxe todas as coisas à existência. Quando a gente pega ali no Gênesis, haja, é um termo bem usado, haja luz, houve luz, haja firmamento e aconteceu todas as coisas. Ou seja, a partir do haja, tudo houve e passou a existir do nada. É esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Também não temos dúvida nenhuma do fato dele ser todo-poderoso, dele ser onisciente, onipresente, sabedor de todas as coisas e presciente, né? Saber antes que as coisas aconteçam. Então, esse Deus, ele reina soberanamente sobre toda a sua criação, sobre todas as coisas. Isto nós não temos dúvidas disso, que é um Deus que vê e conhece o mais íntimo de cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo, conhece de tudo a todo tempo. Ele conhece o futuro
conhece o presente e conhece o passado e o presente, não menos em qualquer situação. Ele sabe tanto do passado, presente e futuro da mesma forma, pelo fato dele ser o Deus Todo-Poderoso. E também nós sabemos por meio da palavra, a fé que foi gerada em nós, é que esse Deus, ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem esse controle sobre todas as coisas, que o mundo não está à deriva, que não tem nenhum acontecimento que esteja acontecendo agora, ou que vai acontecer amanhã, em que ele não saiba. Nosso Deus não foi pego de surpresa, por exemplo, com essa pandemia. Ele sabia e ele sabe de todas as coisas. A fé em Deus e o Espírito de Deus que habita em nós, que cremos no Evangelho, não nos permite ter menor dúvidas a respeito desse Deus que sabe, que conhece todas as coisas. Uma outra certeza que nós temos é que esse Deus é um Deus que é amor, é um Deus que ama, é que a maior expressão e definição do amor está em Deus, e que a capacidade que nós temos de amar é exatamente porque Ele nos amou primeiro e nos ama apesar de nós. E a suprema expressão da sua bondade reside exatamente no fato dele salvar pecadores que só mereciam a condenação, mesmo às custas do seu Filho Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, em que ele morreu, para que a humanidade pudesse então conhecer e ter convicção de um Deus que ama, que salva, que cuida, e tudo está sob o controle dele. Então, amados, interessante também quando a gente olha a respeito do amor de Deus, a gente percebe que a fidelidade dele é um outro aspecto da sua bondade. A Bíblia chega a afirmar, o profeta Jeremias, que as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então, as misericórdias do nosso Deus, elas de fato não têm fim. Então, mesmo diante das circunstâncias da vida, de fatos por nós e não por Ele, inesperados e que às vezes nos deixam um pouco confusos, mas ainda assim, nós temos certeza, nós sabemos que Deus cumpre as suas promessas e nos ama, conforme eu disse, apesar de nós. Nenhuma das suas promessas, segundo a Bíblia, ele deixa de cumprir. O Deus, então, o Criador dos céus e da terra, é um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus que tem conhecimento e domínio de todas as coisas. Então, amados, são certezas absolutas de que nós somos amados por Deus, que Ele cuida, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele sabe o que passa nos meus pensamentos, que Ele sabe o que passa nos seus pensamentos, que sabe quais são os problemas que eu vivo e que eu vou passar a ter ainda, assim como você, sabe da dificuldade que nós vivemos. Esse Deus que é sabedor de todas as coisas, a palavra dele, através do seu Espírito, produz essas convicções de que, de fato, nós somos amados, protegidos e guardados por eles. Então, diante destas certezas e convicções, o autor aos Hebreus, que é o texto que nós lemos, nos faz uns desafios. Olha o que ele diz. Primeiro, ele expressa o seu desejo para que os leitores da palavra, daquela carta que estava sendo escrita, porque toda a palavra de Deus ela é inspirada por Ele mesmo, ele deseja, ele expressa que cada um de nós pudesse continuar a cada dia, cada um a cada dia pudesse continuar mostrando estas convicções, estas certezas até o fim com a mesma diligência. Ou seja, com cuidado, com zelo, com todo o tempo todo cuidando e zelando, mas sabendo de que Deus cuida das nossas vidas. E isso teria que ser na nossa caminhada do dia a dia. Então, o que eu percebo claramente
diante desse desafio do autor é que nós não podemos abandonar. A gente não pode permitir com que os problemas da vida tirem de nós estas convicções desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos ama apesar de nós, que nos assiste nas nossas fraquezas através do Espírito Santo, que produz em nós esta fé que vê as coisas não na expectativa apenas da esperança, do desejo, mas algo de convicção, de uma realidade de vida. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele deseja e nos desafia a permanecermos firmes e fiéis até o fim. Não se deixe ficar abalado diante das circunstâncias da vida. Mantenha essa convicção até o fim, essa certeza, com esse zelo, com cuidado. E sempre o que eu percebo aqui, essa esperança que nós devemos ter em Cristo Jesus, o Filho amado de Deus. Permaneça firme, fiel até o fim, no Cristo que é a razão da nossa existência, que é a razão da nossa esperança. Então eu percebo nesse texto que nós lemos hoje, quando ele diz que para a plena certeza da esperança, é um desafio, amados. É o desafio de mantermos firmes o tempo todo diante de todas as situações. Então, nessa reflexão de breve, nesta oportunidade, e que Deus colocou no meu coração, é que nesse mundo de incertezas, é possível não vivermos só com incertezas. É possível vivermos com convicções absolutas que o Espírito de Deus produz em nós. Por exemplo, eu queria que o Espírito de Deus colocasse no seu coração a certeza absoluta de que você, de que eu, que todos nós somos amados por Deus. E que Deus realmente nos ama e que cuida de nós, que Ele está no controle de todas as coisas e que a palavra final de todas as coisas sempre será dele, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, eu não sei exatamente a situação em que você esteja passando. Talvez o seu momento seja de dor, de angústia, de insegurança, de incertezas e não de certezas. Mas eu quero orar para que o Espírito de Deus, Ele possa produzir em você, em todos nós, essas certezas que vão fazer com que a gente possa ter um olhar lá na frente. Um olhar de que nós vamos sair dessas situações inabaláveis, porque Deus está nos protegendo e produzindo em nós este equilíbrio. Então, assim como o autor aos Hebreus expressa dizendo que ele deseja que todos mantenham equilibrados, mantenham essa plena certeza, eu também expresso o meu desejo que isso possa estar acontecendo com sua vida. Mas, como todos nós somos inseguros, e a gente depende exatamente de Deus, porque nós dependemos da graça dele em todo o tempo todo, eu quero orar por você. Eu quero orar, continuar orando pela minha vida, minha família, sua família, para que Deus te coloque convicções no coração de que você vai vencer todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, eu tenho uma certeza que Deus não nos abandona, que Deus não te abandona. Então, eu desejo no meu coração que Deus te abençoe. E eu quero orar por você nesse momento, para que você seja alcançado por essa convicção. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pelas convicções que são colocadas em nosso coração a partir da nossa caminhada da fé no Senhor, a partir do Espírito do Senhor que habita em nós. Pai, conforme o autor aqui que deseja que a gente permaneça, que mantenha firme e fiel até o fim, é o desejo do meu coração para cada um de nós. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, por este querido, por esse amado ou amada, que se encontra em um momento difícil da vida, e que não consegue ter nenhuma certeza, nenhuma convicção, que o Teu Espírito Santo trabalhe nesta vida, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo convicções de que Ele é amado, nós somos amados por Deus
e que o Deus que sabe de todas as coisas vai levar a bom termo ao final dessa caminhada, desse momento que nós estamos vivendo. E a gente pode vislumbrar dias melhores, Deus, melhores para todos nós, porque o Senhor é que nos traz esta convicção de que o Senhor não nos abandona, não nos deixa só em situação nenhuma. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho e te cure das inseguranças e certeza, dos medos que todos nós às vezes temos. Um abraço a todos, fique na graça e na paz de Jesus. Amém.